Estamos ao vivo de novo. Hoje tá difícil, hoje tá complicado esse negócio aqui. Tentamos fazer Instagram e o Facebook ao mesmo tempo, não rolou. O Instagram sempre dá um jeito de ferrar com a gente. Mas estamos ao vivo no Facebook. Espero que vocês consigam acompanhar por aqui. Prometo que eu vou tentar depois fazer alguma coisa pro Instagram pra gente poder compartilhar e fazer uma coisa legal do Instagram também, a live. E chamo novamente a Ionara pra gente poder fazer a live no Instagram, né? E hoje o papo, como eu estava falando, é um pouco mais sério. Hoje o papo é pra gente conhecer sobre a transexualidade. E quem está aqui para poder falar sobre isso é a nossa querida Ionara. Tudo bem, Ionara? Tudo bem de novo, e você? Tô bom também. Ionara, quem é você? Conta um pouco pra mim. Bom, meu nome é Ionara Oliveira. Eu sou uma mulher transexual, uma mulher travesti. Eu sou cabeleireira, maquiadora, comunicadora, pesquisadora, sou um monte de coisa. E participo ativamente da militância com relação às pessoas trans aqui na nossa região, né? Show de bola. Eu vou deixar o seu arroba aqui nos comentários do Instagram, para quem quiser também acompanhar o seu trabalho, conhecer um pouco mais das maquiagens também, que é bem legal. Senhor. Bom, para começar, Ionara, o que é ser transexual? O que é a transexualidade? Só um minuto, deixa eu ver. Meu áudio tá retornando. Tá retornando o seu áudio? Pronto. Não, agora tá legal. Ah, tá. Bom, ser uma pessoa trans... D'accord. Eu nasci num corpo biologicamente masculino e a minha identidade, como eu me identifico, não condiz ou não é compatível com esse gênero que me foi imposto por um genital quando eu nasci. Então, a minha identidade de gênero é feminina e por isso eu transitei de gênero do masculino para o feminino. Isso é ser uma pessoa trans, uma pessoa que transita de gênero. Entendi. E assim como mulheres trans, homens trans que transitam do feminino para o masculino. Ser trans é transitar entre os gêneros. Entendi. É mais ou menos isso. Não se identificar com aquilo que foi imposto quando você nasceu. Eu comecei da outra vez, antes da gente começar a live, da primeira vez que deu erro, eu comecei falando sobre a realidade dos dias de hoje, né? Que eu falei, que hoje em dia, talvez, não sei como que é o preconceito. Só que eu falei, esse não é meu lugar de fala e eu não posso dizer isso com 100% de certeza, ou, na verdade, não tenho nada de certeza sobre isso. Eu queria que você falasse pra mim como que é ser transexual nos dias de hoje e também em relação a preconceitos, como que é, se você sofre ainda, se você já sofreu mais, como que é essa realidade hoje da pessoa transexual. Tá. Bom, primeiro eu gostaria assim de frisar aqui, tudo que eu vou falar aqui é a minha experiência, a minha vivência, algumas das minhas opiniões. Cada ser humano, ele vivencia, experiencia a vida, né, de uma forma diferente. Então, nem todas as pessoas experimentam a vida como eu, tá? Mas a minha experiência com relação assim, o preconceito contra pessoas transexuais nesse país, no mundo todo, ele é estrutural, né? Ele tá enraizado, né? O preconceito de gênero, assim como o racismo, etc. Nós somos o país que mais violenta pessoas trans no mundo. Mais violenta e mais assassina. Pessoas LGBT e pessoas trans. Existem dados, existem pesquisas que comprovam isso. Por exemplo, preconceito no mercado de trabalho é uma das coisas que eu sempre gosto de frisar muito. 90% das pessoas, das mulheres trans travestis no Brasil, elas trabalham, são profissionais do sexo. Na sua grande maioria, e muitas vezes não por opção, mas por falta de mercado. Isso é um dos poréns desse preconceito estrutural. Não haver espaço para as pessoas trans no mercado de trabalho, por exemplo. Entendi. Inclusive, a gente estava até conversando um pouco antes, né? Para poder conhecer um pouco mais, pra gente também falar em uma bucha aqui, né? que é bem possível. Eu queria entender também.
a parte trans, dentro dessa parte do mercado de trabalho, nos dias de hoje, ainda sofre muito preconceito em relação a conseguir emprego, a perder emprego, a aparecer oportunidades. Eu não sei como que funciona essa parte também. Às vezes, eu não sei se tem alguma... Vou usar uma palavra idiota, você me corrige. Mas a parte, vamos falar assim, uma cota, vamos falar assim. Existe alguma coisa que trabalha em relação a isso para pessoa trans ou não? Não existe nenhum tipo de cota. As empresas não são obrigadas, entre aspas, né, cota, a contratar pessoas trans. É muito fácil de responder sua pergunta assim, desse jeito. Quantas pessoas transexuais você conhece no mercado formal de trabalho? Numa loja, numa padaria, numa escola? Quantas professoras trans existem? Sim, mas é uma minoria de pessoas trans, entende? É simples. Quantas pessoas trans você vê por aí, trabalhando livremente, no comércio, qualquer lugar? É muito fácil de responder essa sua pergunta com essa outra pergunta. Quantas você conhece? Não, todo mundo trabalha, realmente, né? Inclusive, é que você falou agora, eu até lembrei. Eu trabalho hoje com publicidade, né? Eu trabalho hoje com uma agência e tudo mais. E um dos meus clientes, ele trabalha bastante com influencers. E tem a Cris, não sei se você conhece a Cris Cândido, acho que é trans também, que também está hoje bem forte, né, nas redes sociais e tudo mais. Mas hoje em dia, não sei, eu falei, você que pode falar melhor. Hoje eu tô aqui para conhecer, tá? Eu tô aqui de um grande curioso que eu sou. Hoje em dia, é muito mais aceitável ser trans? É muito mais fácil você ter essa liberdade do que antigamente? Tipo assim, antigamente que eu falo 10 anos atrás, não tô nem voltando muito tempo. Mas de 10 anos atrás para hoje, como que é a realidade hoje referente a isso? Porque o que eu vejo é o seguinte, ó. Que hoje existe uma facilidade, lógico, do meu ponto de vista hétero babaca que eu sou. Eu vejo que é muito mais fácil hoje a pessoa se assumir gay, a pessoa poder andar na rua mais tranquilamente. Lógico, não tô falando que tipo assim, não sofre preconceito, que não tem gente idiota no mundo querendo agredir e tudo mais. Mas eu vejo que é um pouco mais fácil, é um pouco mais aceitável hoje em dia. Qual que é a sua visão e como que é a verdade por isso? É o seguinte, as pessoas trans, nós sempre estivemos no mundo desde sempre. Sim. E, obviamente, os caminhos, eles vieram se alargando, né, no decorrer do tempo. No decorrer dos anos, nossa luta, nossa militância, ela veio surtindo efeitos. Sim, hoje considera-se mais fácil você fazer a sua transição, caminhar na rua, em termos, né? É mais fácil você dar a sua cara para bater? Porque nós somos hoje a gente tem mais informação, hoje a gente tem mais espaço, realmente. Hoje as nossas histórias são contadas na televisão, nós temos as redes sociais, que, por exemplo, é onde eu me expresso, é onde eu escrevo. Então, nós fomos ganhando esse espaço. Porém, o Brasil é o país no mundo que mais mata pessoas trans e travestis. Então, Isso no mundo? No mundo. Caraca. Isso é uma estatística. É uma estatística. Então, de certa forma, ainda ser uma pessoa trans não tem benefício nenhum, entendeu? Nós somos assim porque nascemos assim e nós estamos aqui hoje reivindicando ainda o nosso espaço, que é muito pequeno. A aceitação no mercado de trabalho, a aceitação no núcleo familiar, a aceitação na sociedade em geral é muito pequena. Hoje entende? Você ainda sofre muito preconceito ainda hoje? Sim, há 15 anos eu não tenho um registro em carteira. E a Ionara não procura trabalho, a Ionara isso. Não, a Ionara participou ano passado de algumas entrevistas e ela não foi chamada em nenhuma. Imagine quantas outras mulheres trans, homens trans, estão nesse mesmo barco, né?
Não, pode falar. E você está falando sobre o mercado de trabalho, sobre registro de carteira. Isso daí vem até uma outra coisa que a gente estava conversando. Como que é em relação a, por exemplo, trocar de nome, uso de nome social? Como que é referente a isso? Principalmente dentro do SUS e tal. Como que funciona essa parte? Houve, o ano passado, não me recordo exatamente se foi o ano passado ou retrasado, uma desburocratização para que a pessoa trans conseguisse alterar o nome e gênero na certidão de nascimento. Era muito mais complicado antes. Você conseguia fazer com advogado, com muita grana. Hoje você ainda precisa de grana, precisa de ter uns requisitos, etc, etc, porém é um pouco mais fácil. Mas muitas pessoas de nós ainda não tiveram acesso a esse benefício. Porque é um benefício, é algo que vem para nos dar espaço, para afirmar nossa identidade e estamos aqui. Nós temos nome, nós temos direitos. Né? É um direito nosso fazer isso. Por exemplo, você tocou no assunto do SUS. Sim. Eu mesma já passei por questões como essa de ir até o SUS, passar por uma consulta e na hora de ser chamada, a pessoa me chamar pelo meu nome de registro civil, não utilizar o meu nome social, mesmo que existe um decreto que diz que nosso nome social, ele é para ser usado, entendeu? No SUS, nas repartições públicas, etc, etc. Eu não me recordo agora o número do decreto. São muitos números, essas coisas, mas... E muitas vezes, assim, as pessoas acham que elas não são obrigadas, entendeu? Eu já ouvi, por exemplo, uma pessoa dizer assim, porque ela veio aqui querendo exigir que eu falasse o nome. E realmente nós temos que exigir, porque é nosso direito, é nosso espaço, né? Então, isso quem você é. Sim, isso eu ouvi de um profissional da saúde, entendeu? No SUS. Então é aí que você vai percebendo o espaço que a galera acha que a gente ganhou por causa da Pablo Vittar, por exemplo, que não é trans. Ela é uma representante da comunidade LGBT como um todo, sim, porém ela não é uma pessoa trans. Nós tivemos na última novela das 9, eu não acompanho a novela, mas eu sei que tinha uma mulher trans e contamos uma história de um homem trans numa outra novela. Essas coisas elas dão visibilidade, sim, porém ainda não é o suficiente na nossa vivência real, né? Aqui na vida real as coisas ainda são um pouco diferentes. Na verdade, se resumiria essa parte sobre ser exigida que você falou, só voltando um pouco. Era a parte de respeito, né? Se tiver um pouco de respeito e humanidade, você já resolvia essa parte. Uma pergunta, é uma curiosidade minha mesmo. Como que funcionaria, que funciona, né? O termo referente, tipo assim, quando a mulher é trans, quando o homem é trans, é como a pessoa quer ser chamada mesmo, por exemplo, o homem, ou tal pessoa, que nem, vamos dar o exemplo do Pablo Vittar mesmo, você falou do Pablo Vittar, vou dar o exemplo dele. O Pablo, a Pablo, sabe? Tem essa a parte de denominação e separar se é o, a. Como que funciona essa parte? Existe alguma lógica para isso, para quem não conhece, que nem eu? Ou perguntar para a pessoa e a pessoa fala assim, não, eu quero ser chamado assim? É assim, bom, primeiro pela questão óbvia da coisa, né? Quando você vê uma mulher, você respeita o pronome, o artigo e o pronome feminino, ela, um homem, a mesma coisa. Quando você tiver dúvida com relação a isso, você pode até perguntar para a pessoa como eu te trato, por ela ou por ele. Mas a maioria dos casos é meio que óbvio. Você vai olhar e você vai saber como tratar a pessoa, né? Sim. Se a pessoa ela se expressa de uma maneira, o seu gênero de uma maneira feminina, é óbvio que você vai tratar por ela. E no caso, um homem trans, ele expressa esse papel, esse gênero masculino, ele se identifica com o gênero masculino, então você vai tratá-lo como ele. Entendi. Né? Aproveitando essa parte, até onde, tipo assim, vai essa parte, até onde é brincadeira e até onde deixa de ser brincadeira? Por exemplo, tipo assim, a brincadeira que eu falo é, que nem nós dois, eu já te conheço faz um bom tempo já, nós somos amigos há um tempo, e até onde eu tenho essa liberdade de fazer alguma brincadeira referente à sua sexualidade, nesse caso, ou
A causa não, porque a causa eu já acho que não existe uma brincadeira em referente a isso. Mas até onde vai a brincadeira e até onde passa desse limite, entendeu? Eu queria saber mais isso daí. Então, eu acho difícil estabelecer um limite do que entre brincadeira e o que é preconceito. Principalmente porque muitas das brincadeiras que as pessoas fazem, elas são preconceituosas. Piadas, é isso que é estrutural, entendeu? É isso que é enraizado. É óbvio que você não pode cruzar uma barreira com uma outra pessoa, por exemplo, essa coisa, a questão da sexualidade mesmo. Entendi, Principalmente quando é uma pessoa trans. As pessoas, elas se tomam essa liberdade de falar sobre essa pessoa, de falar sobre o gênero da pessoa, de falar sobre a genitália da pessoa, entendeu? De perguntar sobre o genital da pessoa. Mas é simples de responder você também a partir do momento que eu olhei para você e perguntei do seu genital. Você olharia para qualquer uma pessoa e perguntaria do genital dela? Não, é ridículo isso. É uma questão... pensar um pouco também, né? É uma questão de convivência, né? Uma questão de convivência. Por que com uma pessoa trans é fácil você chegar, você se dá a liberdade de fazer uma brincadeira, uma piada com a sexualidade dela, com a expressão de gênero dela, com a identidade de gênero dela, com o físico dela, como ela se parece ou não, se ela é isso, se ela é aquilo, mais ou menos, sendo que você não faz isso com uma pessoa hétero, com um cara que tá ali com a namorada dele, entendeu? Sim. Aí volta ao que eu já falei. Eu acho que essa nossa conversa vai ser baseada em uma palavra, respeito, né? Sim, empatia, simancol, sabe? Simancol, acho que é a palavra ideal para tudo isso. Muitas vezes é só um simancol assim. Por favor, sabe? Você tá falando sobre a genitália e tudo mais. Uma dúvida. Como que funciona parte de cirurgias, tratamentos, procedimento estético, toda essa parte que tipo assim, que pode mexer no corpo da pessoa, que a pessoa não se sente bem com o seu corpo nessa questão. Como que funciona isso para quem é transexual e tudo mais? A pessoa, quando ela nasce, quando ela se identifica com o gênero diferente do corpo dela, ela vai tentar buscar se aproximar daquilo que ela é por dentro, né? Trazer para fora aquilo que ela tem dentro dela. A cirurgia de readequação sexual, existem mulheres trans que querem e precisam fazer, e existem outras que não querem, que não precisam, não sentem a necessidade de readequar a sua genitália. E com relação à expressão física, existem inúmeras cirurgias que você pode fazer para feminilizar o rosto, prótese de silicone, e isso tudo não é necessário para que você seja uma pessoa trans. Isso é a maneira como você busca, que você vai buscar para expressar, para trazer aquilo que você é para fora. Não que seja necessário para eu ser uma mulher trans, eu colocar prótese, ou readequar minha genitália, ou fazer qualquer uma cirurgia, né? Existe um termo que é usado entre pessoas trans e até entre a comunidade, as pessoas que são próximas e simpatizantes, que é o quê? A passabilidade. Da pessoa falar assim, essa mulher é passável, essa não é passável. Como se elas te validam e elas te avaliam por quão você parece mais uma mulher ou um homem, quão mais você se parece cisgênero, que é cisgênero a pessoa que ela se identifica com o sexo que ela nasceu, né? Colocaram lá na certidão de nascimento que você é homem, você cresce e você se sente homem, né? Isso é uma pessoa cisgênero. Aí a pessoa transgênero vem e difere disso. Colocaram ali que eu nasci menino, mas eu não sou menino, não me sinto menino, me sinto uma menina, e eu vou trazer essa menina para fora. Então eu vou ir adequando o meu corpo, a minha expressão, conforme eu quero. E na questão da passabilidade, as pessoas falam que muitas vezes a gente procura fazer essas cirurgias para parecer mais, né? E na verdade não é. Na verdade, ninguém quer parecer mais ou menos uma mulher, se adequar mais. A gente quer se adequar, a gente quer trazer para o nosso corpo
trazer para fora quem a gente é e aquilo que a gente é da melhor maneira possível. E eu volto. Só quero... Não, pode falar, desculpa. Só quero frisar aqui, nenhuma intervenção cirúrgica é necessária para que você se identifique como uma pessoa trans. O que faz uma pessoa trans é o que ela sente e não se ela se faz ou fez cirurgias. Então você é trans. É só isso. Esse negócio de hormônios e tudo mais, como que funciona também? Bom, existe um protocolo hormonizador, né, que mulheres trans e homens trans fazem para aproximar o corpo do sexo que você se identifica, do gênero, não do sexo, que você se identifica, né? Então a gente faz uso de hormônios para que algumas características ou não se desenvolvam, no caso das mulheres trans, ou se desenvolvam, no caso dos homens trans, pelos faciais, a mudança de voz e coisas assim. Então, os hormônios, eles são usados também, mais uma vez, na intenção de adequar o teu corpo àquilo que você é. Entendeu? Entendi. Eu sinto mulher, eu sou uma mulher, então eu vou me colocar assim. Ó, a Thaís perguntou aqui, a minha Thaís e a sua Thaís, a nossa Thaís. Muitas pessoas não possuem problemas com o seu corpo, porém, se for o caso, há pelo SUS a cirurgia de readequação? Sim, existe a cirurgia de readequação pelo SUS. Não é um processo fácil, não é um processo que você chega lá e fala assim, eu quero readequar meu sexo. Não, existe todo um tratamento psicológico, existe uma fila. Muitas vezes, o serviço não é tão eficaz na questão de a fila, você às vezes precisar passar 8 anos numa fila esperando readequar o teu corpo, né? Para aquilo que você é, né? Para aquilo que você sente. Então, e uma cirurgia de readequação particular, ela custa em torno de R$40 mil. Troquinho de bala. Então, é aquilo, né? Existe, é um processo burocrático. Algumas coisas precisam sim ser burocráticas, você precisa ter certeza que é aquilo que você quer. E na maioria das vezes, as pessoas que elas sentem essa necessidade, elas entram na fila e elas fazem essa cirurgia, elas têm certeza do que elas querem, porque elas sempre se sentiram assim. Então, quando alguém diz, nossa, mas vai se arrepender, não. É raro, os números são muito baixos. Por quê? Porque as pessoas que fazem a cirurgia de reeducação, elas sempre precisaram daquilo. E elas precisam daquilo para continuar vivendo, para continuar se encontrando, se reconhecendo, sabe? É uma forma de buscar a sua... de buscar quem você é, a sua essência. Né? Exatamente. E sim, dá para fazer. Mas, por exemplo, hormônio. Apesar de o SUS fornecer medicação para todo mundo, o SUS não fornece hormônio para pessoas transexuais no Brasil. Então, é mais um dos embates, né? Por quê? Porque nós não temos direito, porque nós temos que contar. Brasil para isso? Com relação a quê? Uma coisa que possa ajudar dentro da... Existem ONGs, existem organizações, existem pessoas que fazem esse trabalho voluntariamente. Agora, falar para você que existe alguém que pega e distribui hormônio gratuitamente para as mulheres trans que precisam e fazem uso dele, não, eu pelo menos não conheço. Mas, como eu disse para você, essa é a minha história, essa é a minha vivência. Podem existir pessoas por aí no Brasil ou no mundo que já recebem de outra forma. Entendi. A gente conversou também sobre isso antes. É uma outra coisa que a gente já debateu. E eu queria saber sobre como que é essa parte de trans durante pandemia e tudo mais. Tá. Bom, a pandemia do coronavírus, o Covid-19, ele veio, né? E ele veio assim, passando por cima de tudo e de todos. Não é algo que atingiu só a mim, ou só as pessoas trans, ou só as pessoas que não trans, as pessoas cisgêneros, né? Atingiu todo mundo. Porém, entretanto, todavia, 90%, como eu disse no começo da entrevista, eu tô com cotonete na mão,
que eu dei uma secadinha aqui. Não, relaxa, minha cachorra tava latindo aqui no lado, tava vendo o que ela queria também. A live aqui, gente, é assim, filho, que é gambiarra total. Você vê por trás aqui, é um freestyle maravilhoso. Mas prosseguindo. Então, como eu vinha, como eu tava dizendo, ela veio, óbvio, muita gente foi demitida, muitas pessoas teve seu contrato suspenso. É uma situação que vem aí fazendo um estrago muito grande, assim, para todo mundo. Mas, como estamos falando de nós, pessoas trans e uma causa, por exemplo, essa semana eu li uma reportagem que falava do lockdown no Panamá. O Panamá decretou lockdown e ficou decidido assim: segunda, quarta e sexta, as mulheres saem de casa para fazer suas coisas. Terça e quinta, os homens. Sábado e domingo, geral fica em casa. Aí tava lá na reportagem mostrando o relato de uma mulher trans que ela saiu no Dia das Mulheres, ela foi impedida de fazer suas compras, não conseguiu fazer suas compras. Saiu no Dia dos Homens, ela foi hostilizada. Né? É uma das coisas. E com relação, por exemplo, como eu disse no começo da entrevista, 90% das mulheres trans estão no mercado de trabalho informal, estão no mercado, são profissionais do sexo. Friso, nem sempre por opção, como existem pessoas que estão no mercado sexual de trabalho por opção, não existe mercado formal para mulheres trans, é muito pouco. Então, se essas pessoas elas dependem do serviço, do trabalho sexual dela, que geralmente acontece nas ruas ou em casas noturnas, para sobreviver, nós estamos vivendo quarentena. A gente não sai de casa, esse movimento ele diminui. Então, o que acontece? A pessoa trans ela está mais exposta, ela está mais vulnerável a contrair o vírus, por muitas vezes precisar ainda assim continuar nas ruas para garantir o seu sustento. Muitas vezes essas pessoas estão em situação de rua, sob condições de uso de drogas, muitas vezes elas já têm alguma doença predisposta de deficiência da imunidade, o que traz mais fácil o quê? Delas contrair a doença, porque a gente fica mais exposta. Não é todo mundo que tem casa, não é todo mundo que tem oportunidade de estar na sua casa quentinha, com a sua família, principalmente quando se fala de pessoas trans. Aí temos a questão que ela pode ficar doente com muito mais facilidade do que as outras pessoas que têm condições de fazer o seu distanciamento. E tem também um pré-julgamento em cima disso também, né? Que daí fala que... Vou usar uma palavra ofensiva, desculpa, tá? Mas eu vou falar, o viadão foi lá, pegou AIDS e tudo mais. Daí, tipo assim, não conhece a história do que tá acontecendo por trás da realidade daquela pessoa, do trabalho que a gente estava falando e tudo mais. Até porque, assim, o que eu gostaria de frisar o HIV, a AIDS, né, na verdade, o HIV, ele não é hoje, majoritariamente, ele não está entre as pessoas gays, LGBT, gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. Existe um número muito grande de pessoas heterossexuais que contraem o HIV e fazem o favor de espalhar esse HIV para as mulheres na sua casa e para... Eu já vi isso também. Elas se relacionam. Então, essa coisa é uma opinião pré-formada, é um preconceito já, que fala, é travesti, então ela tem HIV. Ou é gay, que HIV é doença de gay, entende? E isso não é uma realidade no nosso país. Não é mais e talvez nunca tenha sido. O preconceito fez com que isso parecesse que era uma doença de pessoas LGBT, né? E é óbvio que qualquer pessoa que trabalhe com exposição sexual, que faça parte do trabalho sexual, que é um profissional do sexo, ela tem mais possibilidades de contrair o HIV se não se previne do que uma pessoa que é casada, uma pessoa... Sim. O que não garante que essa pessoa casada tenha só um parceiro, mas pessoas que tenham um parceiro só. Ou se prevenir, porque é a maneira mais fácil de não contrair essa doença é se prevenir. Exatamente. Né? Exatamente. Aí eu gostaria de só falar mais uma coisinha com relação a isso.
nessa questão da pandemia, como eu já falei, desse preconceito estrutural, da coisa que é enraizada no brasileiro, não só no brasileiro, mas no mundo. Eu tô lá, eu contraí o Covid-19 e eu tô no hospital. Existe um termo, que foi até o que eu falei com você mais cedo, que é a escolha de Sofia. Eu ia perguntar sobre isso também, pra você explicar melhor isso, porque eu tinha ficado curioso. A escolha de Sofia é um termo, na verdade é um filme que conta uma história de uma mulher judia que ela teve que escolher entre os filhos dela, quem sobreviveria e quem não sobreviveria, porque ali o nazista na história ia matar o filho dela e se tornou um termo usado na medicina, onde quando você tem duas pessoas em situação crítica e só uma pode ser salva, por exemplo, entre uma pessoa trans e uma pessoa comum e um respirador. Não é um relato só meu, é uma preocupação só minha, mas é coisa que eu já ouvi de outras mulheres trans. Se eu contrair, será que vai ter respirador para mim? Será que eu vou ser tratada com dignidade? Com igualdade, né? Com igualdade, com dignidade? Então, essa não é uma questão só minha. Se vai ter espaço para mim numa UTI, mesmo que seja complicado para todo mundo, eu ouso dizer que talvez não tenha espaço para mim e que talvez nessa escolha de Sofia eu fique para trás, eu e qualquer outra pessoa trans, justamente por causa desse preconceito que é enraizado. E não quer dizer também que porque você é uma pessoa com informação, um médico ou enfermeiro, etc., que essa pessoa não tem preconceito. Existem inúmeros relatos de homens e mulheres trans que foram destratados, mal atendidos, tanto nas unidades básicas, tanto no SUS, quanto em hospitais particulares, foram maltratados, violentados por profissionais da saúde, sendo ele médico, enfermeiro e etc. Entendeu? Informação não garante que você não seja um preconceituoso hipócrita. É mais ou menos isso. Sim. Bom, vamos continuar. Perguntinhas aqui. Lucas Franciscon. Gostaria que você falasse um pouco da abertura do mercado de trabalho para a mulher trans. A gente falou um pouco sobre isso, mas vamos lá. Pode falar. Sim, eu falei um pouquinho já sobre isso, porque como eu sempre falo, como eu sempre levanto essa bandeira, em qualquer entrevista que eu dê, em qualquer texto que eu escreva, em qualquer conversa informal, eu sempre falo sobre a situação da pessoa trans no mercado de trabalho. É uma luta, não só minha, de todas as mulheres trans, homens trans no Brasil e no mundo, que nós tenhamos espaço digno e sejamos tratados dignamente com respeito no mercado de trabalho, né? Para que nossa condição de vida melhore, para que nós não sejamos uma estatística de morte nas ruas ou uma estatística de pessoas que contraíram doenças sexualmente transmissíveis, ou que nós não sejamos, em nossa maioria, pessoas trans que são obrigadas a trabalhar no mercado de sexo, né? Prostituição. Precisa haver uma conscientização, precisa haver programas, precisamos falar sobre isso, a sociedade comum precisa falar sobre isso, as pessoas que levantam bandeiras precisam falar sobre isso, as pessoas que têm empresas precisam dar oportunidades para que pessoas trans possam mostrar o seu potencial no mercado de trabalho, porque às vezes sem um trabalho a gente não consegue fazer uma faculdade, a gente não consegue chegar a ser uma doutora. Por quê? Porque eu preciso de um trabalho, eu preciso me manter, eu preciso pagar essa faculdade. Que nem a Freya falou aqui agora lá, cotas trans. Foi o que a gente até conversou, eu até comentei sobre as cotas, mas... Bom... Nós não temos as cotas, mas assim como hoje existem as cotas para que estabelecimentos contratem pessoas com deficiência física, eu acredito que uma das soluções, uma política pública que deveria e poderia ser criada, seriam as cotas para empresas que contratassem pessoas trans, entendeu? Porque isso com certeza daria um gás para que nós saíssemos
desse breu, dessa escuridão, e começássemos a vislumbrar um futuro diferente. Sim. O mundo começasse a ver e vislumbrar também um futuro diferente, onde nós, pessoas trans, que somos muitas milhares espalhadas pelo mundo, tenhamos espaço e uma vida normal em sociedade, uma convivência dentro desse mercado, e onde a gente possa realizar nossos sonhos, onde a gente possa constituir uma família, onde a gente possa andar livremente pela rua sem ser atacada, violentada, xingada, menosprezada, humilhada, sem ser feita de piada ou chacota, sem ser abusada. Sim. Eu acho que basicamente... Um pouco de respeito, eu vou voltar a falar do respeito. Um pouco de respeito que a pessoa tenha, tipo assim, em geral, seja com trans, seja com gay, lésbica, com o que for, o mundo já seria uma coisa muito mais fácil de se lidar. Porque daí Sim. facilitaria referente a políticas, referente a saúde, referente a tudo funcionaria muito melhor. Lógico, do meu ponto de vista, referente à causa, né? Sim. Tainá, existe alguma política pública para crianças transexuais que sintam a vontade de se harmonizar antes dos 18 anos? Eu não tenho uma informação assim correta, exata, para dizer para você tem ou não tem. Porém, que eu saiba, o processo transexualizador ele começa a acontecer depois da puberdade, que é permitido por lei que depois dos 16 anos as pessoas possam fazer uso de hormônio. Apesar de nós termos histórias no Brasil hoje de crianças trans que conseguiram aí até mudar o seu nome e identidade de gênero no registro civil, o que é muito importante, porque a gente já nasceu trans, a gente sabe quem a gente é. Porém, espera-se até o início da puberdade para começar a fazer essa hormonização, porque os bloqueadores de hormônio, eles vão vir trabalhar essa parte, né? E como não existe uma lei, não existe algo que regulamente isso ou que regule isso, pelo menos que eu saiba, pode acontecer, e se alguém souber, por favor, me corrija nos comentários Sim. e diga o que sabe sobre o assunto. Talvez isso traria muitos benefícios para quem é trans e que não consegue, né, esse tratamento. Muita gente, eu mesma, eu comecei a me hormonizar sem receita médica, sem nenhuma indicação médica. Foi por conversar com outras meninas que já faziam uso de hormônio, e a grande maioria das pessoas é assim. Poucas pessoas ainda têm um acesso a um endocrinologista, porque muitos se recusam a tratar pessoas trans e fazer essa hormonioterapia com pessoas trans, principalmente com crianças trans, que é um assunto bem delicado. Sim. É um assunto bem delicado mundialmente, porém é uma realidade. Todo adulto trans foi uma criança trans. E hoje em dia, com essa abertura maior, algumas famílias conseguem deixar com que a criança seja livre e expresse a sua identidade de gênero já na infância. Certo. Mais uma dúvida. Verdade, deixa eu pegar aqui dos comentários aqui antes. Da Kátia. A família inteira assistindo. Oi, gente. Estou famosa, está na live do Felipe. Na live do Felipe. Sabendo todas as dificuldades, o que você pensa e tem experiência nas questões de banheiros públicos? A questão do banheiro público é uma coisa assim... Eu vou falar... Óbvio, eu não frequento banheiros masculinos. Eu acho que não cabe para e qualquer outra mulher trans frequentar um banheiro masculino. Uhum. Existe hoje um movimento muito grande de pessoas preconceituosas, de um governo preconceituoso, um governo que vem tomando inúmeras medidas descabidas com relação às pessoas trans, né? Que querem proibir pessoas trans de usar o banheiro de acordo com o seu gênero, né? Por exemplo, eu não poderia frequentar um banheiro masculino, teria que entrar no banheiro, frequentar um banheiro feminino, teria que utilizar um banheiro público masculino. Eu posso ser agredida, abusada, estuprada, pode acontecer N coisas comigo. Sim. E muitas vezes
o direito da pessoa trans fazer xixi e cocô é tirado. Porque não raro você vê no Facebook, não raro, se você qualquer pesquisa rápida no Google, no YouTube, você vai ver uma mulher trans sendo arrastada para fora do banheiro por um segurança, por um policial, sendo tratada muito mal, né? Então, assim, a questão do banheiro nos tiram tanto que nos tiram o direito de fazer xixi e cocô no banheiro público. É mais ou menos isso. Mais uma vez, palavra do dia, anota aí, respeito. Exatamente, ninguém vai no banheiro, quando você frequenta um banheiro público, você não expõe seu órgão genital, existem cabines, você não precisa usar aquele negocinho, no caso do banheiro masculino, mictório, no banheiro feminino nem existe isso, todo mundo faz xixizinho, cozinho, gavetinha fechada, trancadinha, entendeu? Ninguém vê ninguém. Sim. Aí existe uma história, mas se um homem que não é trans, ele se fantasiar, que muitas vezes as pessoas usam esse termo, se passar por uma pessoa trans, estuprar uma mulher no banheiro público. Gente, coloque uma saia, um homem que não é trans, coloque uma roupa feminina, se maquie e saia na rua para ver se você consegue chegar até a esquina. Se você consegue andar no shopping. Depois a gente fala sobre isso. Sim. Até ele chegar lá, ele já voltou para casa chorando. Eu tenho certeza. Com certeza. Somente os metidos os héteros VIP top, né? Sim. Mas vamos lá. Cara, eu vou pedir para quem estiver assistindo aí, se tiver alguma pergunta a mais referente à transexualidade e tudo mais, mandar pra gente. Eu vou mandar mais uma pergunta antes que eu... uma outra pergunta antes, que eu quero fazer uma pergunta sobre você também, mas antes uma outra pergunta minha. Qual que é a diferença entre transexual, transgênero, travesti, sabe, de todos esses termos trans, vamos falar assim? O termo transexualidade, ele é um termo guarda-chuva que a gente fala, ele abrange inúmeros outros termos, né? Então, por exemplo, existem muitas pessoas que diferenciam uma mulher trans de uma travesti, etc, né? Mas assim, só eu posso me identificar. Só eu posso falar se eu sou mulher trans, se eu sou travesti, etc, etc. Existem alguns termos científicos, existem alguns artigos, algumas pessoas que colocam, existem, mas a transexualidade, ela é um termo que abrange todas essas expressões de gênero transexual, desde pessoas não binárias, pessoas travestis, pessoas trans, né? Isso daí é o de menos, né? Isso aí é o de menos, assim, porque os termos... São rótulos. São rótulos. Os termos na vivência, nas experiências das pessoas, eles quase que não fazem diferença. Qual diferença vai fazer para você saber se eu sou uma travesti ou uma trans? Não. Se eu sou binária ou não binária? Não, se você é hétero ou não faz diferença nenhuma, tá ligado? A questão da heterossexualidade é outra coisa que entra aí. Por exemplo, uma pessoa trans não necessariamente ela é gay. Sim. Né? Por exemplo, identidade de gênero é diferente de orientação sexual. Você compreende isso? Explica pra gente um pouquinho mais. Vamos falar sobre isso também. Identidade de gênero é por quem eu me identifico, né? Enquanto homem, mulher, não binária, queer, todos esses termos que a gente vai encontrar por aí, né? E que cada um se identifica e que cada um é livre e tem a liberdade de se identificar como ela quiser, como ela se sente, expressar essa vivência, essa experiência de vida como ela bem entende. Sim. Então, a minha identidade de gênero, eu, Ionara, mulher trans, eu, Ionara, mulher travesti, eu me encontro e me encaixo enquanto mulher. Isso é uma coisa. Eu sou quem eu sou. E o que eu sinto? Orientação sexual. Por quem eu me atraio, por quem eu me apaixono, isso é orientação sexual. Então, eu, Ionara, mulher trans heterossexual. Eu, Ionara, mulher trans bissexual. Eu, Ionara, mulher trans pansexual. Você consegue compreender que não necessariamente eu ser uma travesti, eu sou gay. Mulheres travestis, mulheres trans não são super gays.
Sim. Não são. Entendi. Entende? Não são pessoas que são tão gays que viraram mulher. Não. É bom você explicar porque eu mesmo não sabia disso, tá ligado? Então, aí eu e Ionara posso me relacionar com uma outra mulher, por exemplo. Eu seria uma mulher trans, lésbica ou bissexual se eu me relacionasse com os dois sexos. Ou se eu me relacionasse com outras pessoas trans, pansexual e por aí por diante. Entendeu? Sim. Tainá de novo. Por mais que devessem, você acredita que as escolas têm algum preparo para receber e garantir com respeito os direitos de crianças transexuais e LGBTs? Deixa eu dar uma lidinha aqui. Se a escola tem algum preparo para trabalhar com os trans e LGBT, basicamente. Quando eu estudei, quando eu era uma criança trans, nenhuma escola que eu passei, até na minha adolescência, ela esteve preparada para me receber. Quando eu entrei na faculdade, eu ouvi de um professor numa conversa informal, num corredor, falando de um trabalho, etc e tal, e falando das dificuldades que eu estava encontrando com relação ao nome, blá, 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 ele dizer, eu acho, talvez a faculdade não esteja preparada para te receber. Na faculdade. Sim. Né? Isso bem depois já. Faz 2-3 anos. Nossa, imagine numa escola. Imagine numa escola primária, né? Deveria sim ter um programa, uma abertura, um espaço, um preparo dos professores. Preparo dos professores, da escola, mas não existe. A escola, ela, pelo contrário, muitas vezes ela oprime essas pessoas, ela faz com que essas pessoas se sintam deslocadas, fora do seu lugar, e isso, sabe, é muito triste. E é o que vem tentando fazer esse novo governo, alguns ministros, com essa história de ideologia de gênero, nos tirar dos ambientes escolares, acadêmicos. Essa história de ideologia de gênero é uma falácia, isso não existe, ideologia de gênero não existe, eu gostaria de deixar bem claro. Então, o que existe é uma falácia, uma alienação por parte das pessoas e de um governo que quer alienar em prol de religião, de crenças, de motivos próprios, entendeu? Concordo. Recebendo beijinhos de Bonjour de France. Meu marido que mora na França. Grégory, mon amour, bisous, bisous, je t'aime, je t'adore. Eu vou gastar todo o meu francês agora aqui, ó. Fica vendo. Je suis fier de ma femme. Ele diz que ele é orgulhoso de mim. Mon amour, je suis fier de toi, d'être avec toi aujourd'hui. Faz 3 anos que a gente tá junto já. Nós vivemos um relacionamento à distância. E ele me ensinou o francês. E a gente ainda tá aí na luta, na batalha para conseguir se encontrar. Um dos poréns ainda não ter grana, etc. Mais quand même, je t'aime, mon amour. Merci d'être avec moi. E ó, eu vou falar. Ai, fiquei com vergonha! eu trombava com a Ionara em rolê de família. Eu sou noivo da prima dela. E você pegava a Ionara no celularzinho trocando ideia em francês. Rapaz do céu. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Tá, eu queria conversar um pouquinho agora mais, deixar de lado toda a curiosidade trans, vamos falar assim. E queria saber mais curiosidades da Ionara. Queria saber, porque tipo assim, muitas das curiosidades, eu acredito, principalmente quando a gente fala, eu estou conversando com uma pessoa trans, surgem curiosidades referente à pessoa. Lógico, você sente à vontade, você fala, não quero falar sobre isso, não tem problema, tá? Não vai ser nada comprometedor que eu quero conversar. Mas que nem, com quantos anos que você percebeu que você era trans, por exemplo? Então, essa coisa de percepção de ser trans é uma coisa bem sutil. Eu sempre, desde de criança, as minhas primeiras lembranças que eu me recordo de ser diferente, me sentir como uma menina, de gostar de coisas de menina, vem ali dos meus
3 anos de idade. Entendi. Sabe? E essa transição, como que foi? A minha transição, ela deu-se por volta dos 17 anos, mais ou menos. Eu sempre soube que eu era diferente, mas quando se trata de uma mudança tão radical, e é uma coisa que você, apesar de ser totalmente sua, particular e individual, é uma coisa que interfere muito na sua vivência, na sua família, no seu núcleo, é uma coisa que foi acontecendo e é uma coisa que eclode, que explode, é uma coisa que você não consegue segurar, sabe? Tanto é que existem pessoas trans fazendo a sua transição, porque não é assumir-se trans, mas fazer essa transição, transitar de um gênero para o outro, depois de já terem constituído família e sempre se sentirem diferentes, sempre sentirem que são opostas ao gênero que foi imposto no nascimento, sabe? Sim, entendi. Dava eu sendo idiota de novo, mas vamos lá. A percepção que eu tenho, talvez, é que, tipo assim, quando você... nesse período de transição, talvez, que você está se descobrindo, não sei nem se é essa palavra que eu posso usar, mas de qualquer forma. No começo você se acha, na verdade eu só sou gay e tal, alguma coisa do tipo, ou não? Existem pessoas que passaram por isso e existem pessoas que não. Mas geralmente é o que acontece, porque assim, é muito difícil você se identificar uma pessoa trans assim logo de cara, porque isso vai acontecendo aos poucos, justamente por causa dessa dificuldade e dessas coisas que a gente vai encontrando, desses percalços, dessas pedras que a gente encontra no caminho. Mas comigo foi assim, primeiro eu me identifiquei como uma pessoa gay e depois eu comecei a transicionar, apesar de não ser uma pessoa gay, né? Então, e é um processo muito particular, sabe, Felipe? Então, assim, não tem como para falar para você assim. Cada um tem o seu. Exatamente. Não posso validar a partir da minha experiência a experiência de outro, entende? Cada um experiencia a transexualidade de uma maneira diferente, mas acaba acontecendo geralmente isso porque assim não tem como direto, né? Não tem como você falar assim, eu sou isso, eu sou trans. A menos, por exemplo, quando você já tem essa liberdade, você já tem a liberdade de começar a transicionar na infância, você não vai precisar passar por dúvida, por medo de falar, não é isso, não é que eu sou gay, entendeu? Não me sinto gay. Na verdade, eu me sinto diferente daquilo que o meu corpo ele me impôs, de como eu nasci. Eu nasci assim, assado, mas eu não sinto isso aqui dentro, sabe? Porque o gênero, eu costumo dizer que o gênero, ele está entre as orelhas e não entre as pernas. Você consegue compreender a profundidade? Sim, concordo. E muitas vezes, a única coisa que as pessoas se prendem é o que existe no meio das pernas. Então, a pessoa não é uma genitália, ninguém é um genital, apesar de vivermos num mundo que fálico, né? Num mundo que alegoriza a sexualidade e as genitálias, né? Mas assim, quando você foca uma pessoa no genital dela, você desumaniza ela. Genital não tem emoção, genital não sente, genital, sabe? Então tá aqui. Quem eu sou tá aqui. Como eu me expresso, como eu sinto, como eu vivo, vem de dentro, vem da minha alma e não da minha genitália. Então, é muito profundo isso, sabe? E é um assunto que a gente poderia levar horas falando. Sim. Não, e outra, nada impede a gente depois marcar um outro dia pra gente continuar essa conversa também. Eu vou adorar. Sim. Uma outra pergunta, não sei se você também vai responder porque é uma coisa mais particular, mas como que foi em relação a familiares, amigos, a aceitação deles, vamos falar assim, referente a você? Olha, hoje em dia é mais fácil, porém no começo da transição, a minha experiência, eu acho que ainda eu tenho muita sorte, porque eu não fui expulsa da minha casa, eu não perdi a minha cama, mas a grande maioria das mulheres trans e das pessoas trans, quando elas fazem as suas transições, elas são expulsas de casa, né? Muitas vezes, quiçá, existem histórias
pais que assassinaram seus filhos depois que eles transicionaram, entendeu? Ou até mesmo se assumiram gays. E no começo é muito complicado, foi muito complicado a aceitação dentro da minha família. Eu perdi muitos amigos, muitas pessoas que eram minhas amigas, hoje elas já não falam mais comigo. Quando eu estou conversando com uma pessoa na rua, por exemplo, às vezes fica muito evidente quando algumas pessoas sentem vergonha de conversar com você publicamente, sabe? Sentem vergonha de estar nos lugares com você. E na minha família não foi diferente. Hoje a aceitação dentro da minha família, ela é mais fácil, ela veio, mas demorou muito tempo para eu ser chamada pelo meu nome social, para eu ser chamada de Onara, ser tratada por ela. Foi uma luta dentro da minha família também, sabe? Então, hoje, graças a Deus e muito obrigada, é mais fácil e eu sou bem aceita. Porém, eu tive que batalhar muito, eu tive que viver muitas coisas para chegar até aqui. Entendi. Vamos ver o que tem aqui mais comentários. Tainá de novo. A Tainá hoje tá ali, ó, no ladinho, mandando mensagem. Hoje ela tá querendo me colocar contra a parede. O que você acha sobre feminismo radical e todas as problematizações cabíveis a essa vertente quanto à transexualidade? Nossa, as perguntas dela são elaboradas, né? Você percebeu? É quase Enem. É muito instruída essa Tainá. Muito instruída. Então, mas assim, a questão do feminismo radical é aquela. Existem mulheres feministas que não aceitam e não só não aceitam, como excluem, né, TERFs, que são trans excludentes, eu não sei exatamente a tradução, mas é mais ou menos isso, do feminismo radical, que fala que mulheres trans são homens, não são mulheres, e quando elas, por exemplo, têm uma vaga no mercado de trabalho, quando elas frequentam um banheiro feminino, elas estão tirando o lugar de uma mulher biológica, né? E o feminismo radical, ele funciona mais ou menos dessa maneira, exclui as mulheres trans, muitas vezes são pessoas humilhadas, existem. Opa, cortou. Parou. Caiu a ligação. Tá reconectando. Karma aí. Problema de fazer live tem essas coisas aí. Só um minutinho que a gente já volta. Aí, voltou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Voltou. Aí. Problemas técnicos acontecem. E existe sim essa questão da excludência da pessoa trans pelo feminismo radical. Deixa eu dar uma olhada aqui, que ela perguntou. Ai, não achei mais a perguntinha dela. Da Tainá? O que você acha sobre o feminismo radical e todas as problematizações cabíveis a essa vertente quanto à transexualidade? Esses são os problemas encontrados. O feminismo radical, ele geralmente não aceita a mulher trans por julgar ela um homem, e que quando a mulher trans ela ganha o direito, ela tira o direito de uma mulher biológica. É basicamente isso. Entendi. Tá? É basicamente isso. E o feminismo, ele... O feminismo, e em sua grande maioria é assim, ele luta pelo gênero. Então, nós, mulheres trans, somos feministas, estamos feministas, estamos em movimentos, né, feministas, e muitos desses movimentos lutam também pela nossa causa. Micaele Lobo. Eu tenho 2 filhos pequenos e tenho uma preocupação muito grande em formar eles de forma livre e sempre apoiá-los naquilo que eles são. Mas temo pela sociedade. Pessoas como a Onara são importantes pivôs de inspiração. Precisamos educar as pessoas e quebrar os tabus. Muito orgulho de te ver sua luz. Seu trabalho é inspirador. Mais uma vez, respeito. Yes, eu só queria comentar, obrigada. Eu gosto muito dela. Ela é uma pessoa que realmente ela cria os filhos dela da melhor maneira possível, e dessa forma, como ela mesma disse, né? Ela muito me respeita. Ela, o marido dela, a família toda dela, e
E muito obrigada. Quando as pessoas elas nos respeitam e elas ensinam os seus filhos a viver dessa forma de respeito, é raríssimo de se encontrar. Então eu só posso agradecer a essas pessoas. Obrigada a você por ser essa pessoa. Até já atendi ela é minha cliente. Ela é uma pessoa muito iluminada, sabe? Então eu tenho orgulho de conhecer pessoas tão conscientes e que vão tornar esse mundo muito melhor amanhã ou depois para que pessoas como eu vivam. A gente está caminhando para isso. Se Deus quiser, estamos evoluindo. Sim. Bom, Ionara, fala sobre seu serviço também. Eu queria que você falasse, vamos fazer um merchanzinho aí sobre seus trabalhos, como cabeleireira, como maquiadora e tudo mais. Esse é o momento de brilhar, venda-se. Sim, eu sou cabeleireira, maquiadora, aquela coisa básica, né? Eu tô bem básica, isso daqui pra mim hoje é uma coisa bem básica. E esse período que a gente tá vivendo de pandemia, né, tá sendo muito complicado com relação a isso. Eu sou cabeleireira, eu sou maquiadora e talvez não era o que eu gostaria de ser, talvez não era aonde eu gostaria de estar, porém é o que eu sou, é o que eu devotei meu trabalho, a minha vida até agora, não necessariamente que eu queira continuar assim para sempre, mas eu gosto muito do meu trabalho, eu sou muito ligada à área da beleza e essas transformações que maquiagem, cabelo, elas fazem nas pessoas, na vida das pessoas, na vivência das pessoas. Então, o meu trabalho, eu já desempenho esse trabalho há 10 anos, no meu Instagram dá para ver algumas coisas, dicas, tutoriais, etc. Eu já caminhei muito nessa área, já procurei muito outras áreas também, né? Porém, qualquer trabalho enobrece o homem e esse é o meu trabalho hoje, é o que eu faço para sobreviver. Então, quem tiver oportunidade, precisar desses serviços, pode me procurar no Facebook, pode procurar no Instagram, pode me chamar no WhatsApp. Geralmente rola aí. E agora, na época da pandemia, eu e minha família, nós estamos confeccionando máscaras artesanais. Tem até no meu Facebook algumas mostras e eu tô postando alguns vídeos sobre. Então, na pandemia, o que tem ajudado na renda aqui na minha casa é a confecção de máscaras artesanais. Então, já fica a dica aí também, gente. Comprem, se protejam. Ó, o Facebook da Ionara tá na descrição do vídeo aqui, eu marquei ela lá. Depois eu marco de novo nos comentários. E aqui no primeiro comentário tem o Instagram dela também. Então, se alguém... Então, quem quiser pode entrar em contato, pode conversar direto com você. Sim. Então, é isso. A conversa... Pode falar. Um beijo aqui. Pode falar. Deixa eu só mandar um beijo para Ana Flávia Araújo, que é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço ela das redes sociais, conheço ela do Facebook. Uma artista maravilhosa, uma mulher incrível. A gente está sempre em contato aqui pelo Facebook. Artista, olhei e gritei artista. Ana Flávia, um beijo, obrigada pelo carinho. Então, galera, esse era o papo que a gente ia ter hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha sido um completo idiota. A ideia... Tá tudo bem. Dessa vez passa. A conversa que eu tive até com a Ionara antes, falei, vai ser uma meia hora e tal. A gente ficou já 1h e tanto. Já rendeu 1h03. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no Facebook, mas também no canal, tá? O canal é o bit.ly/alvivofelipe. Ou se procurar no YouTube é o Live Felipe com Felipe Sinal Perigoso você achar. Se não, eu mando aqui o link também. Não vai ser por falta de comunicação. Eu estou aproveitando agora esse período da pandemia, de isolamento, para a gente poder fazer essas lives, conhecer situações, conhecer pessoas, conhecer trabalhos e causas. E então hoje teve com a gente, ontem teve com o Dorfo, hoje a gente está com a Ionara. Semana que vem a gente vai conversar com o Diego Haas na terça-feira, falando sobre desenvolvimento de jogos, tal, uma pessoa que está começando também no desenvolvimento de jogos, ou seja, está batalhando legal. A quarta... Mas não, é você.
Então, queria agradecer por participar, por topar vir conversar comigo. E quem sabe logo logo a gente volta aí com outras conversas. Caminhada de vida, deixou um recado, ensinem seus filhos a amar os seus corpos trans. E é isso mesmo, amiga. Obrigada por ter assistido essa live. Ana Flávia, a família, a sua família, a Michaele, todo mundo, gente, muito obrigada. Mon amour, Grégory, je t'aime, merci d'être avec moi, plus une fois, je t'aime beaucoup. E é isso, muito obrigada pela oportunidade. Sempre, sempre, sempre eu vou levantar uma bandeira, sempre eu vou falar, sempre eu vou lutar por espaço. Pessoas trans, contem comigo, pessoas, contem comigo. Eu sou só mais uma luta. Fechou. Valeu, galera, por assistir e logo, logo a gente volta com outras conversinhas. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.